Questão 13, também é lançamento oblíquo. O goleiro bate o tiro de meta, estando a bola em repouso no solo, com uma velocidade inicial que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. Sabendo-se que depois de 3 segundos ela atinge o campo novamente, pode-se afirmar que a altura máxima que a bola atinge é. Bom, quando eles dão o tempo, na realidade aquele ângulo ali não serve para nada. Por quê? Tu atira um lançamento oblíquo, né? A bola vai ter uma velocidade inicial inclinada, ela vai subir, vai descrever uma parábola no ar, atinge uma altura máxima e cai. O que a gente sabe? Que nesse ponto aqui, que é a altura máxima, a velocidade do eixo y vale zero. Tu para de subir. E o que existe aqui? Vamos fazer de cor diferente. Aqui existe a velocidade inicial y, que é a componente y que faz a bola subir, né? A decomposição vetorial. Olha o pega-ratão aqui, ó. Sabe-se que depois de 3 segundos ela atinge o campo novamente. O que é 3 segundos então? O tempo para subir e para descer. Qual é que é o tempo de subida então? Somente o tempo de subida é 1,5 segundos, é metade do tempo. Então eu sei que Vy é igual a Voy, porque está no eixo y, menos GT, menos porque está subindo. A velocidade final y é zero, a inicial y eu quero descobrir, menos a gravidade que ele pediu para usar 9,8 vezes o tempo que é 1,5. Então eu vou ter uma velocidade inicial y d, vai passar negativo, vai cortar. O que tu está percebendo aqui da UPF? Eles usam uns números meio ruins, bastante matemática. Não pode ter preguiça de fazer cálculo. Então olha só, eu vou ter uma velocidade inicial y de 14,7 metros por segundo. Mas eu quero a altura máxima de subida. Vou usar o espaço do exercício 14 aqui para não ficar muito poluído. Então, o que eu sei agora? Que a variação da altura é igual à velocidade inicial vezes o tempo, y, claro, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A velocidade inicial y é 14,7, o tempo é 1,5, menos a gravidade, que ele falou para usar 9,8, vezes 1,5 ao quadrado sobre 2. Meu cálculo vai ficar ruim, ainda mais sem calculadora. Então eu vou ter 14,7 vezes 1,5, vai dar 22,05. Vai dar 22,05. Menos, isso aqui vai dar a metade daquele valor. Nessa fórmula sempre acontece isso, tá? Até é bom saber. Quer ver? 1,5 elevado ao quadrado vezes 9,8 dividido por 2. Ó, dá 11,025. Então aqui eu vou ter 11,025. Então a minha altura final vai ser de 11,025 metros. Isso é aproximadamente 11. Equador. Questão com pega-ratão e com os números bem ruins de calcular. Características da UPF, cada uma tem a sua particularidade. Vamos para 14. Em uma catedral há um relógio cujo ponteiro dos segundos mede 2 metros de comprimento. Pode-se afirmar que a velocidade da extremidade deste ponteiro em metros por segundo é aproximadamente d, que é uma questão com elemento oculto. MCU, que é a velocidade? 2πrf, né? Como não tem pi nas respostas, é aproximadamente, vamos usar o 3,14. Qual é o raio? O raio é o próprio ponteiro, né? Porque o que acontece? Quando tu tem um relógio, o comprimento do ponteiro é 2 metros, então o comprimento do ponteiro é o próprio raio da curva. Então o raio é 2, e o que tu não tem? A frequência. Não tem a frequência. Mas ele diz que é o ponteiro dos segundos. O que o ponteiro dos segundos faz num relógio? Né? O que é a frequência? Número de voltas sobre o tempo. Ele dá uma volta em 1 minuto, ou 60 segundos.
Então a frequência é 1 sobre 60. Qual é a velocidade? E aí, de novo, ó, o PF, o que tem que fazer? Cálculo. Número ruim. 2 vezes 3,14 vezes 2, tudo isso dividido por 60. Isso dá 0,2. Então, aproximadamente 0,2 metros por segundo. América. Bacana. A questão 15 diz o seguinte: um estudante solta um carrinho que tem sobre si um recipiente B, no qual há um orifício. Ele coloca água no interior do recipiente de modo que esta água irá pingar de segundo em segundo. Esse carrinho é puxado pelo corpo A, deixando sobre a mesa um rastro de pingos, 1, 2, 3 e 4, como na figura 2. Esse aluno mediu as distâncias e obteve aproximadamente entre 1 e 2, 12, entre 2 e 3, 36, 3 e 4, 60. Com base nesses dados, pode-se dizer que a velocidade no início da marca 4. Essa questão de 2010 foi anulada, porque na figura não apareceu os pontos 1, 2, 3 e 4. Mas eu deixei a questão aqui, eu coloquei aqui para vocês verem como seria a questão e dá para fazer. Ó. Porque aqui vai ser o rastro 1, deveria ser aqui o rastro 1. Aí a distância entre 1 e o 2 é pequenininha, vale 12, claro. Depois essa distância vai aumentando, do 2 para o 3 já é 36, e aí tu vê que do 3 para o 4 é 60. O que acontece? Por causa desse corpo A aqui, o que nós temos? Né? Nós temos esse carrinho andando em MRV, ele anda com aceleração constante, a aceleração dele é sempre a mesma. Como eu tenho a distância entre o ponto 1 e o ponto 2, que é 12, e eu sei que a velocidade inicial aqui no ponto 1 é 0, eu consigo descobrir essa aceleração. Então, ΔD igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Qual é a distância entre 1 e o 2? 12 centímetros, que são 0,12 metros. A velocidade inicial é 0, a aceleração eu quero saber, e o tempo entre 1 e o 2 é 1 segundo. Então fica 1 ao quadrado sobre 2. Vai dar uma aceleração de 0,24 metros por segundo ao quadrado. Qual é a pergunta dele? A pergunta dele é a velocidade no ponto 4, a velocidade aqui. O que eu sei agora? Do 1 para o 2 ele leva 1 segundo, do 2 para o 3 1 segundo, do 3 para o 4 1 segundo. Então eu tenho 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos de movimento. V igual a VO mais AT. A velocidade inicial dele é 0, lá no ponto 1. A aceleração eu descobri é 0,24. E o tempo é de 3 segundos. Então a velocidade que ele atinge no ponto 4 é de 0,72 metros por segundo. Dinamarca. Foi anulada a questão por causa da figura, mas dava para fazer. Valeu? Olha como as questões são repetitivas. Ó. Um goleiro bate o tiro de meta, lançando a bola obliquamente numa direção a 45 graus com a horizontal. Considera que a bola estava inicialmente em repouso sobre o gramado e leva 3 segundos até retornar ao mesmo. Pode-se afirmar que a bola percorreu aproximadamente uma distância horizontal em metros de... Tu vê, essa 16 aqui é bem parecida com essa 13. A 13 foi de 2009 e a 16 foi de 2010. As questões se repetem. O ângulo de novo é 45. Qual é a vantagem do ângulo de 45? A componente x e a componente y são iguais, né? Se igualam. Aqui, né? Certo? Então, ele quer saber isso aqui, ó, a distância horizontal, que é o x. O x depende dessa velocidade. O que nós temos aqui? A velocidade inicial y. E o que nós temos aqui? A componente da velocidade no eixo x. Vou fazer de azul. Essa aqui, ó. O Vx. Como o ângulo aqui é 45, a velocidade inicial y é igual à velocidade x. O que é o alcance x? O alcance x é a velocidade x vezes o tempo que a bolinha fica no ar. Né? O tempo eu sei que é de 3 segundos, mas eu tenho que achar o Vx. Mas eu não consigo achar o Vx, eu consigo achar o Vy, porque eu sei que nesse ponto aqui, a velocidade final y vale 0.
E aí eu mesmo pego a ratão da de antes, ó. Vy igual a VOY menos GT. A velocidade final y é 0, a inicial y eu quero saber, a gravidade agora vale 10, ele não complicou, e o tempo é 1,5 segundos, porque 3 segundos é o tempo total que a bolinha fica no ar, e aqui é só a subida. Então eu vou ter que a velocidade inicial y vale 15 metros por segundo. Então o x vai ser a velocidade x, que é 15, porque essa velocidade é igual a x, e o tempo de queda é 3. O alcance vai ser de 45 metros. Equador.